Deus abençoe, pessoal. Vamos ler Efésios capítulo 6, tá? Que eu quero frisar aqui o versículo 16, tá? Vou enfatizar muito ele, que vai falar para vocês levarem a fé como escudo, tá? Para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno, tá? Então, essa é a parte que faz qualquer um cair do pedestal, tá? A partir da hora que você não souber direcionar sua mente para fazer a vontade do Espírito e não da carne. Porque todo tempo o diabo vai jogar seta e dardos inflamados, que seria pensamentos venenosos, tóxicos na sua mente para te enfraquecer e você seguir outro caminho. Tá bom, então vamos lá. Vamos ler Efésios capítulo 6, né? Vamos começar do versículo 10 aqui. Fala assim, né? Para terminar, torne-se cada vez mais forte, vivendo unido com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Então ele está falando que tem como você se tornar cada vez mais forte. Mas para ter essa força, você vai ter que estar unido com o Senhor. Fala assim, ó, para receber, né, a força do seu grande poder. Aí fala aqui, ó, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Então existe uma veste, uma armadura, né, espiritual, que você precisa para lutar, tá? Aí fala aqui, ó, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isso é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Eu até costumo muito citar esse versículo solto, né? Que é falar, Efésios 6,12. Vai lá. Para de lutar com a força dos seus braços. Para de lutar com a sua esposa, com o seu marido, né, com a sua sogra, com o seu vizinho. Para. Porque a sua briga não é contra a carne nem contra a sangue. São contra os principados e a potestade. São contra demônios. Então, toda vez, isso é muito falado. Eu uso muito esse versículo porque é verdade. E é só que aqui, encaixando nessa armadura espiritual, ele está falando porque você muitas vezes não tem uma luta humana, entende? Porque todo mundo pensa o seguinte, que o demônio vai se levantar de rabo e chifre, vai aparecer, né? E vai te mostrar as tentações. Não, ele vai fazer com que você ache que é você que está escolhendo, tá? Ele vai colocar isso subliminarmente na sua mente. Ele vai falar em primeira pessoa com você. Ele muitas vezes não vai aparecer de mini saia, de salto alto, entendeu? De batom vermelho para te seduzir. Eu tô falando agora no caso com o homem, né? Que é o que mais muitas vezes cai nessa armadilha do diabo. Não, ele não vai aparecer dessa forma. Muitas vezes a pessoa fala, ih, tentação eu tiro de letra. Se aparecer uma mulher dando em cima de mim, a pessoa acha que ela pode, né, resistir ao diabo sem depositar coisas boas na mente. Porque ela tem um conhecimento superficial da Bíblia, ou ela tem um crachá de igreja, né? Ela tem um título dentro da igreja, e ela acha que ela é superior a qualquer outra pessoa. Até muitas vezes isso cabe muito para título de pastor, né? Que infelizmente acaba a pessoa tendo um título para fazer com que ela tropece. Pois muitas vezes Deus nem permite que aquela pessoa tenha um título de pastor, porque se ela tiver, ela vai se acomodar e ela vai achar que ela é imbatível. Então nós temos que ter muito cuidado com esse negócio de título, porque quanto mais você sabe, mais Deus vai cobrar de você, mais tentado você vai ser. Então o título é preocupante, porque parece que a gente chegou naquele patamar e vamos nos acomodar que agora nós somos mestre, nós somos agora o que ensina a fazer o certo e que nunca vai cair no erro. Então geralmente tem esse pensamento. As pessoas, quando ela não está buscando crescer em Cristo, mas ela está buscando crescer no conhecimento de homens,
né? Em títulos de homens. Então é muito preocupante. Porque ela põe na cabeça dela que ninguém vai vencer e ela consegue vencer qualquer situação. E aquilo ali não é verdade. Muitas vezes é aquele achismo que vai fazer com que ela caia. Eu tô falando agora para pessoas que, igual eu falei aqui, né? Que acham que tem controle de todas as coisas. Né? Simplesmente eu jamais vou cair nisso, eu jamais vou tropeçar naquilo. A questão muitas vezes não é aquilo que o diabo vai te tentar, aquilo que você já sabe e já está vigiando. Muitas vezes ele vai trabalhar de forma bem sutil em coisas pequenas, né? Eu venci a bebida, agora eu não bebo mais. Amém, glória a Deus. Mas será que você venceu as suas amizades? Você consegue falar não para algumas amizades? Né? Eu venci a prostituição. Mas será que consegue vencer o desejo errado na mente? Né? Você não se prostitui mais, mas como é que tá os seus aplicativos? O que você vê nesses aplicativos? Né? O que você conversa com seus amigos? Entendeu? Então a gente vai ter que saber aonde tem essa brechinha que tem que ser tapada. Qual é a porta que está aberta? Muitas vezes você tá coando um mosquito, mas tá engolindo um camelo. Então é uma coisa engraçada. As pessoas entendem que é muito aparência, muito superficial. A tentação ela vai só naquele ponto ali, que todo mundo vai ver, que está explícito. E não, a tentação ela vai ser subliminar, né? São novelas que você decide assistir, livros, revista que você acaba lendo. Tá? Então tem várias coisas que pode fazer com que você não caia de imediato, mas vai sendo um alimento para no momento certo, né, você ser fisgado pelo diabo. Tá? Uma música, né? Eu vou ouvir só hoje. De vez em quando eu ouço, eu vou ouvir só no meu carro. Não tem nada a ver, essa música é do mundo, mas não tem palavrão, não fala de sexo, tudo bem, entendeu? Mas aí você vê que o cantor, né, ou o compositor só faz pornografia, só faz música falando de bebida, de mulher, de sexo. Mas essa especificamente não fala, mas todo o CD pode jogar no lixo, mas uma das músicas, é legal, vou ouvir. Não é assim que você vai conseguir vencer a carne, né? Tá bom, gente, mas vamos lá pro versículos, né? Eu tava lá no 12, eu vou voltar ao 12 pra gente refletir bem nesse 12 também, que é super, super importante. Quando ele fala, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Olha só, isso é os governos e as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Tá, Satanás e seus demônios, né? Os demônios, ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não tem, né, esse poder que o Senhor Jesus tem. Mas ele tem o quê? Súditos. Satanás, ele tem os seus súditos, né? Ele vai lá e pega os seus demônios e fala, vigia fulano de tal. Vai lá, vai dando alimento para ele, vai falando subliminarmente com ele, vai jogando seta e dardo maligno na mente. E se ele pegar, se ele fisgar, daqui a um tempo ele vai estar trabalhado para eu poder oferecer a minha tentação. Então, todo tempo ele vai colocar coisas que você vai entender que é você que está pensando. Se você não repreende e não começa a se encher com o que é santo, o que vai acontecer? Através de música, através de livros, através de uma amizade errada, né? Uma amizade com o mundo, com pessoas do mundo. Você vai achar tudo muito natural, né? Sua mente vai começar a cauterizar, né? Ela não vai ser mais sensível à voz do Espírito Santo. Então, tudo que uma amizade errada, vamos botar uma amizade, uma pessoa, mas eu tô lá para pregar, eu tô lá para dar força, para falar de Jesus para aquela pessoa, por isso que eu tô me reunindo com ela. Não é assim.
Não é assim que você vai ganhar alma para Jesus. Para começar, muitas vezes a gente nem precisa pregar para aquela pessoa. Não há necessidade ainda de falar de Jesus, porque ela não está pronta para ouvir. Então, o que você tem que fazer? Você tem que orar, interceder, ficar muitas vezes anos orando, intercedendo. Eu tenho pessoas hoje que eu oro há 15 anos. Imagina você orar por uma pessoa 15 anos da sua vida e ainda não vê fruto. Então, muitas vezes você leva anos orando por aquela pessoa para depois Deus te dar estratégia para ganhar aquela alma. Então, muitas vezes você fala, não, vou lá sim, que eu tenho que me encontrar com essa pessoa, porque aí eu vou ter oportunidade de falar de Jesus com ela. Aí entra aquele negócio, o diabo vai fazer que aquilo pareça muito inteligente. Olha como ele é inteligente, ele vai ter uma estratégia. Então, tem que ter muito cuidado, porque aí quem vai ser fisgado é você. Então eu estou falando de várias coisas aqui que o Espírito Santo de Deus está colocando na minha mente, que existem diversas formas do diabo trabalhar. Né? E muitas vezes são pessoas, né, já titulada, né, de pastor, de pastora, de homem e mulher de Deus, né, que acaba estudando ciências ocultas, né, vai para o outro lado porque quer saber mais para poder fazer um trabalho de libertação. Sabe, coisas assim bem subliminar. A pessoa começa mais a estudar sobre o diabo e começa a largar as coisas de Deus. Ela tá tão assim com fome de saber, aquela curiosidade que o diabo coloca, e você tem que ler. Mas eu não vou nem citar nomes de alguns escritores aqui, né, que é perigoso, que se diz evangélicos, mas fala mais do diabo do que de Deus. Então é isso que eu tô falando, tem que ter muito cuidado os livros que tá lendo, porque é tudo muito subliminar. Parece que você tá crescendo espiritualmente, parece que você tem domínio sobre aquilo, mas o diabo vai trabalhar de forma contrária. Muito cuidado. Você tem que saber essa verdade, o necessário, né, para fazer aquela pessoa sair daquele caminho de perdição. Muitas vezes aquele pastor vai lá, entra lá naquele estudo lá do adventismo, vamos entender, e se aprofunda tanto, que é perigoso ele ser engodado pelo diabo. Eu tô colocando algumas coisas, algumas situações. Então, essa é a situação que a gente tem que ter muito cuidado, né? Algumas músicas, né, que a gente pode até não falar palavrão, não faz apologia de bebida, não faz apologia do sexo explícito, mas tem uma essência, tem uma influência negativa naquele cantor, na vida daquele cantor, né? Na vida daquele compositor. São coisas consagradas ao diabo. Aí você pensa assim, não, essa aqui eu posso ouvir, eu vou selecionar as que eu posso e as que eu não posso, eu vou jogar fora. Mas você tem que ver a essência, da onde veio aquilo. Será que você pode ouvir uma música com essa essência, com essa energia ruim de uma pessoa que ela não serve ao Senhor, que ela vive uma vida totalmente fora da presença de Deus? Então eu tô falando mais ou menos o que seria, tá, essa luta que não é humana. Então, agora, nesse caso, eu estou falando de uma luta espiritual, mas aquela que você não identifica que ele está lutando contra você. Porque o diabo, ele é muito astuto. Ele vai colocar pensamentos que você vai entender. Poxa, mas eu estou pensando, é porque é Deus que está falando. Olha, eu acho que se eu fizer isso vai dar certo. Então, são ideologias erradas, diabólicas, que vai fazer você cair nas garras do diabo. Tá, vamos voltar lá. Agora vamos ler o versículo 13. Fala assim, por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Então ele te dá uma armadura, uma proteção, né? Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Tá? Então vai haver tentação. Ninguém está falando que você não vai ser tentado. Só que a gente está tentando entender qual que tentação seria essa que você não consegue enxergar que você está sendo tentado. Você consegue me entender? Ou eu estou confundindo todo mundo aqui? Vai ser uma situação que você vai falar, não, eu sei, eu tenho meu limite, eu sei que eu posso chegar até aqui. Eu não vou cair.
vai parecer que é você, que você tá com domínio daquilo ali. E na verdade não está. O diabo está todo o tempo ao seu derredor, te levando para aquele precipício. Igual ele fez lá com Jesus. Lá em Mateus 4, né? Que ele falou, ele usou a própria Bíblia, né? Você vê, ele usa de sofisma para enganar os incautos. Os incautos. Quer ver? Eu vou lá em Mateus 4, é melhor, né? Porque se eu for citar aqui, vai ficar faltando alguma coisa. Quer ver? Olha só, Mateus 4, né? Fala assim, ó. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Ele disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam. Então ele usa a escritura sagrada, né? Você vê lá no Salmo 91, versículo 12, você vai ver isso aqui. Ele fala assim, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus responde o que para Satanás? Olha só. Mas as escrituras sagradas também dizem, olha, quem conhece Bíblia sabe responder: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Que quando ele fala isso, quando Jesus fala não ponha à prova o Senhor seu Deus, porque ele, né, o 7, ele fala as escrituras sagradas também afirmam. Então quer dizer, ele está contradizendo o diabo, está duelando com o diabo conhece Bíblia, tá? Ele também é crente, ele também crê e estremece, ele sabe que ele vai ser destruído, ele morre de medo desse dia da destruição chegar. Então, todo o tempo ele pode, sim, falar dentro da palavra, dentro da Bíblia, e te colocar uma dúvida, uma sementinha do mal. Tá? Então, o próprio Jesus fala para nós não tentarmos a Deus, né? Então, tá claro que Jesus soube responder dentro da palavra, porque ele conhecia a Bíblia, né? E nem por isso, né, não precisava provar nada, né? Quem ele era, se ele era filho de Deus, ele não precisava provar nada para o diabo. E muitas vezes a gente quer provar alguma coisa para alguém e acaba tropeçando nas pernas. Então Jesus ensinou isso, né? Não passe daí. Não ache que você tenha domínio de tudo, que você pode dominar todos os seus pensamentos, dominar todos os seus sentimentos, todas as suas vontades. Você não tem esse autocontrole, tá bom? Porque para começar, a partir da hora que você tenta Deus, você já está em pecado, né? Você vê que em nenhum momento aqui, se continuar lendo, você vai ver que o diabo desistiu. Tá? Ele permaneceu tentando. Não cai agora, mas vai cair depois. Não cai nesse aqui, mas vai cair nesse seguinte, tá? Sempre ele vai estar botando uma pedra no seu caminho. Tá bom, então vamos ler Efésios. Vamos voltar para Efésios, tá? Vamos lá. Versículo 6, tá? Agora eu vou ler o 13. Eu acho que eu vou repetir o 13. Eu não tinha lido o 13 não, né? Aí fala assim, por isso pegue agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Aí ele continua aqui, Quando ele fala fim, eu acho interessante esse pedacinho. Vocês continuarão firmes sem recuar, né? Depois de lutarem até o fim. Então, quando fala fim, o que você entende? Eu passei por essa batalha espiritual. Acabou, glória a Deus. Peraí. Deus fala na palavra dele, é de fé em fé, é de glória em glória. Acabou essa tentação? Pode ter certeza. Se prepara, se encha da palavra, se encha do Espírito Santo, porque vai ter a próxima. Não para. O diabo não está aqui para descansar. Você pode até dormir, mas o diabo não dorme. Até no seu sonho ele entra. Tá? Se você não preparar a sua mente para dormir, para descansar à noite, ele vai entrar e vai colocar um sonho de pornografia, ele vai botar um sonho de terror, ele vai botar um sonho diabólico para que você comece a alimentar aquele sonho, aquele pensamento, aquele desejo que ele colocou. E aí, logo depois, você efetuar o pecado. Tá? Você realmente realizar esse sonho, tá? Então ele vai trabalhar todo o tempo, até durante o seu sono. Por isso que você tem que vigiar. Tá? Então vamos voltar para cá, né? Vamos ler o versículo 14. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão.
Olha, essa aqui já são a veste, a armadura que Deus está te dando para você enfrentar a astuta cilada do diabo, as setas e os dados inflamados, né? Que ele vai jogar na sua mente. Então tá falando aqui, usem a verdade como cinturão. Então, vamos parar de mentir, né? O contrário da verdade é a mentira. Então, uma das coisas. Mas eu entendo a verdade aqui com a palavra de Deus, né? Falar a verdade, né? Nós, quando amamos alguém, a primeira coisa que a gente tem que fazer é falar a verdade, é pregar, mesmo que aquela pessoa tenha um outro entendimento, né? Tem uma outra religião. Aí você muitas vezes não quer ficar mal com aquele amiguinho, não quer ficar mal com aquele familiar. Aí você pensa assim, não vou mexer não, porque, nossa, minha tia é muito católica, a minha tia é muito beata, e se eu for falar alguma coisa, eu posso ofender, ela pode parar de falar comigo. Então, eu sinto muito te dizer, você não fala a verdade, você é mentiroso e você não a ama, porque Deus fala, quem ama fala a verdade. Então, mesmo que aquilo te traga algum desconforto, você tem que falar a verdade. Então, eu tô colocando nessa situação. E é claro, óbvio, né? Que quem fala mentira é mentiroso, né? É contra a verdade. Mas nós estou falando aqui, te dando um exemplo de verdade. Porque muitas vezes a pessoa, ela leva a verdade, leva a palavra de Deus, ela coloca como cinturão aquela verdade, né? Mostra para todo mundo a Bíblia debaixo do braço e prega e fala, mas dentro da própria casa ela não tem coragem, porque ela não quer se colocar numa situação conflitante com aquela pessoa, né? Então nós temos que falar, goste ou não. Deus manda a gente abrir a boca e falar a verdade, tá? Então essa é uma das armaduras que Deus está te dando, então temos que vestir. Se tá negando Jesus, não tá abrindo a boca para falar a verdade, tá? Aí acabou para você. Aí vem aqui. Vestam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Então, todo tempo fala o quê? Para a gente tá pronto para falar, para pregar. Mas eu não prego, eu não tenho ainda esse chamado. Tá bom, você começou agora, vamos entender que você não sabe nada ainda de Jesus, tá? Não tem esse chamado, tudo bem. Mas você quer ter. Então, se você ler um versículo da Bíblia e entender Deus falando com você, você já pode pregar. Mesmo que você fale assim, mas ninguém tá mandando você pegar um microfone e sair pregando por aí, não. Ninguém tá mandando. Deus só tá falando que ele vai te incomodar para você falar. A partir da hora que você conhece um versículo bíblico, que você pode consolar alguém, a alma de alguém que tá passando por alguma tribulação e você não fala, tá? Você vai deixar essa sementinha morrer. Você não tá aguando essa sementinha, ela não vai crescer, você nunca vai conhecer a palavra de Deus. Porque o mistério da palavra de Deus, como eu falei para vocês, não tem nada a ver, tá, com grandes estudos da Bíblia. Tô careca de falar isso para vocês. Nós entramos numa era, infelizmente, que as pessoas estão muito voltadas para teologia, para ciência, para filosofia, para pensadores, para grandes estudos, né? Tem que ter muito cuidado. Eu cansei de falar aqui. Deus está no simples. Deus está no arrozinho com feijão. Deus está na palavra que ele colocou no seu coração. Isso também é o diabo trabalhando na mente dessas pessoas. Elas querem saber demais. A letra mata. A palavra mata. Tá? A palavra, assim, o Espírito de Deus, ela mata. E digo mais para vocês, olha, a maioria, tá? Eu falo para você sem medo de errar. Se você for sair por aí perguntando, né, de ponte em ponte, essas pessoas que estão na rua, muitas, acho que vou botar aí 80%, não sei, pelo menos a maioria que eu perguntava, que eu ajudava, que eu ia na rua para fazer uma oração, né, ajudar em alguma coisa. Eu lembro que o morador de rua, eles sabiam Bíblia muito mais do que eu.
Eu ficava boba, porque muitas vezes eu estava iniciando ainda, né, a pregação do evangelho, e eu tinha essa mania de sair nas ruas, eu não podia ver um mendigo, eu não podia ver uma pessoa sentada numa marquise, eu ia lá falar de Jesus, eu ia fazer uma oração, eu ia dar um dinheiro, dar um conforto, fazer alguma coisa. E quando eu via aquela pessoa abrir a boca, falar de Jesus para mim, eu ficava horrorizada. Eu falava, meu Deus, eu não sei nada. Aí a hora que o Espírito Santo de Deus falava para mim, sabe muito mais, porque ele só tem a palavra. Deixou orgulho, altivez tomar conta. O Espírito Santo de Deus sai na hora. Então é uma pessoa que tinha muita inteligência, muito conhecimento, mas entendimento da palavra de Deus a pessoa não tinha. Né? Falava muito bem, explicava, né, os significados das palavras. E eu falo para você, teve até uma pessoa que já faleceu, o Bruno, gostava muito dele, sabe? Ele fez muita arte para mim, ele fazia umas artes maravilhosas, ele desenhava muito bem, pregava não digo, né? Ele tinha um conhecimento superficial, né? Porque o entendimento completo só quem dá é Deus, da palavra. E eu ficava encantada com ele. Hoje ele já é falecido. Mas é isso que eu falo, as pessoas, elas deixam essa inteligência superficial tomar conta. E aquilo, quando impregna na alma, acabou para ela. O Espírito Santo de Deus sai, não se revela mais. Então temos que ter muito cuidado com esse tipo de conhecimento, né? Por isso que eu tô falando. Eu nem sei porque que eu tô entrando nessa conversa, porque hoje a pregação tá sendo mais uma conversa do que realmente, né, muitas vezes um estudo, porque a maioria aqui eu gosto muito de falar igual eu tô falando agora, porque muitas vezes quando é um estudo é legal e tudo, mas é muito técnico, né, mas quando é o Espírito Santo de Deus que está usando, então deixa o Espírito Santo de Deus usar e falar o que quer, tá? Eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês a refletirem, tá? Que cuidado com esse altivismo, né? Tá bom, então vamos voltar de novo. Vamos lá pro 16 agora, tá? Eu li o 15, né? E calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Então eu deixei bem claro que não importa se você sabe ou não Bíblia. A partir da hora que você tem alguma palavra, para confortar alguém, algum versículo bíblico na mente, alguma coisa que você leu, que você ouviu, você já tem propriedade para falar disso, porque é o Espírito Santo de Deus que vai abrir a tua boca e vai falar, tá? Não precisa de grandes estudos, tá? Então eu sempre bato na mesma tecla, né? Como eu falei, hoje não tô fazendo grandes estudos, muitas vezes tem um estudo um pouquinho mais complicadinho, porque eu tenho que provar para vocês alguma situação de alguma doutrina errada, para vocês compararem, refletirem. Só que hoje nós estamos lendo e tá deixando o Espírito Santo de Deus falar. E como eu tô fazendo aqui, né? Simplesmente abri a Bíblia, falei, olha, hoje eu vou ler Efésios 6. Acabou. Não tem grandes estudos aqui, você vê que não tem. Aqui só tem uma Bíblia, né? Então vamos lá. Aí vamos ler o 16, ó. Fala assim, ó. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno, tá? Dardos inflamados do diabo. Tá, cada Bíblia fala de uma forma, essa Bíblia aqui é mais facilzinha para entender, tá? Tá, outra Bíblia aqui, quer ver, fala assim, ó, 16, ó. Embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno, tá? Estou lendo de uma forma mais fácil, que é 16. Levem sempre a fé como escudo. Então, a fé, gente. Como é que você pode ter fé? Para você levar a fé como escudo para proteger a sua mente, tá? Nós estamos falando de mente, tá? De coisas ocultas que ninguém vai ver, ninguém vai enxergar o seu pecado, somente Deus. O diabo, ele não tem poder para o quê? Saber o que você pensa. Ele não pode ler o seu pensamento. Não pensa você que se você fizer uma oração em pensamento, tá? Ele pode entrar na sua oração e saber o que você está pensando. Ele não tem esse poder. Mas, em compensação, ele tem poder para colocar a seta dele, os dardos dele, que seria os pensamentos dele, tá? Então, tem pensamentos que não são nossos. Nós, muitas vezes, pensamos, né?
E a gente pensa assim, nossa, como eu sou sujo, meu Deus, o que eu tô pensando isso? Meu Deus, eu não presto, eu não sou digno do Senhor, porque meus pensamentos são muito sujos. Não pense isso. Não pense isso, porque esse pensamento não é seu. A partir da hora que você acha que você é sujo, que você não é digno de receber o Senhor como Salvador, que você não é digno de entrar numa igreja, que você não é digno de ouvir uma pregação, que você não é digno de ler a palavra de Deus, pode ter certeza que não é você que está pensando. Porque se fosse você, você jamais pensaria isso. Jamais. Isso é o diabo. Isso que eu tô falando, ele vai te confundir, ele vai fazer você pensar que é você que é sujo, que você é indigno. Ele vem para te acusar, ele é acusador, ele te julga. Então, esses pensamentos você tem que repreendê-los, não pode aceitar na sua mente. Por isso que pai mata filho, filho mata pai, pai estrupa filho, porque é um pensamento que vem sendo gerado, vem todo o tempo alimentado. Um pensamento do diabo que vem sendo gerado. Quer dizer, que você está alimentando, você está gerando ele na mente. Você não repreende, você aceita ele como seu. Entende? Então, a partir da hora que entrou um pensamento, só de você pensar que você não é digno, é porque ele quer te separar de Deus. A partir da hora que você pensa, eu não sou digno de receber Jesus como Salvador, então é aquele momento o diabo está falando isso para não permitir que você se aproxime de Deus. Porque você quer estar com Deus. A sua alma tem sede de Deus. Mas o diabo, ele faz você entender que você é muito sujo. Ele vai te acusar todo o tempo, para você não se sentir à vontade com o Senhor. Ó, vamos continuar, eu quero terminar lendo isso aqui, tá? E aí ele vem agora, né, no 17. Receba a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhe dá. Tá? Então eu tava falando da fé, que é muito importante, e o 17 também, né? Que você, para proteger a sua mente, olha só, você vai ter que receber a salvação, olha só, como capacete. Então você tem que aceitar Jesus como Salvador. A partir da hora que você faz, você aceita Jesus como seu Salvador, a partir da hora que você deixa de ser criatura para ser filho de Deus, você tem autoridade no mundo espiritual já para repreender toda a seta e dardo inflamado do diabo. Tudo que ele fala na tua mente, você já tem autoridade para falar no nome de Jesus, no sangue de Jesus. Eu repreendo você na minha mente. Eu não aceito esse pensamento. Esse pensamento não é meu. Então você tem que primeiro receber a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo vai lhe entregar para lutar no mundo espiritual, tá? Agora, voltando para a fé, tá? Porque sem fé não tem como você vencer. Tá, então são duas coisas que eu falei aqui, né? Eu falei da espada, né, que é a palavra de Deus. Na verdade, a espada aqui, eu tenho até um cordão de espada que muitas pessoas olham e falam até que é uma cruz. Ela é uma espada, ela representa o que? A palavra de Deus. Aí, eu falei da fé. Então tá, para você ter fé, você precisa da palavra. Então, para você vencer os dardos inflamados do maligno, você precisa ter fé. Porque todo o tempo, né, se você se alimenta de coisas que não vêm do trono de Deus, obviamente você vai começar a ficar temeroso, você vai começar a ficar preocupado. Vamos entender, eu tô passando por uma situação muito difícil, né? Tá todo mundo sendo demitido na minha empresa, não sei como é que eu vou fazer para sustentar meus filhos, eu acho que eu vou ser demitido porque tá todo mundo sendo demitido. O diabo já começa a trabalhar na sua mente e colocar na tua cabeça, eu vou ser demitido. No caso, né? Ele fala em primeira pessoa, o eu, na verdade, não é você, é ele que faz você pensar, né? Eu sou um péssimo profissional, né? Eu vou ser demitido porque eu não tenho muito estudo, eu não sei o quê. Sempre você vai ver você como a pior das criaturas dentro da empresa. E aí, com certeza, ele vai falar no seu eu, no seu interior, na sua mente.
Então, como você vence isso sem fé? É aí que entra a palavra de Deus. A partir da hora que você se enche da palavra de Deus, você cancela essa seta. Porque você vai vencer pela fé. Fala, não. Deus, entendeu? Você vai ter uma fé sobrenatural para quebrar essa mentira que o diabo está te falando. Que você irá ser demitido. Eu estou tentando simplificar, mas não sei se eu estou simplificando. De repente eu estou te enrolando mais ainda. Mas vamos lá numa passagem muito boa, quer ver? Tá, eu vou ler um pedacinho de Mateus 6, tá? Do 25 em diante. Só pra gente entender um pouquinho da fé. No caso, esses versículos aqui vai servir para essa situação que eu tô colocando aí, né? Supondo aí de um pai desesperado com medo de perder o emprego. A partir da hora que você vem no espírito, tá? Você abre essa palavra e você fala assim, não, eu vou meditar em Mateus 6, 25. Aí fala assim, por isso eu digo a vocês, não se preocupe com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam, os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam nem colhem, nem guardam comida em depósito. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Olha que interessante. Aí vamos entender. Depois vocês leem o restante, tá? Lê até o 34. Você vai lá e medita nisso que eu li aqui. Aí você começa a pensar naqueles versículos. Fala, peraí, mas Deus está falando, se eu confiar nele, né, que eu sou muito mais importante do que os pássaros, e que os pássaros não passam necessidade, e que Deus vai me sustentar, e que, entendeu? Você vai começar a alimentar da palavra de Deus. Aquilo vai fluir dentro de você como rios de água viva. E vai te encher de fé. O que seria a fé, no caso, né? A certeza de que você não passará necessidade. Isso vai bastar para o diabo. Porque a partir da hora que você citar esses versículos e falar, Satanás, olha, Mateus 6, do 25 em diante, fala que Deus manda eu não me preocupar nem com a comida, nem com a bebida, e nem com as roupas, e com nada. Então, a partir dessa hora, quando você se dirige ao diabo, igual Jesus fez lá em Mateus 4, se dirigiu a Satanás com a palavra, o diabo ele se recolhe. Porque a palavra é o próprio Jesus que se fez carne. Lá em João capítulo 1, versículo 1. Eu sou o verbo que se fez carne para habitar no meio de vós. A partir da hora que você libera essa palavra pela fé, acabou. Aí muitas vezes você fala, mas eu não tenho fé. Gente, fé é atitude. Se você fala esse versículo aqui em voz alta, porque o diabo não pode ler seu pensamento, mas ele pode ouvir o que sai pela tua boca. Agora, vamos fazer o contrário. Eu vou ser demitido mesmo, eu não rendo no serviço, eu não tenho muito estudo. É claro que eles vão escolher aquele cara lá que é melhor do que eu. Vamos entender que você começa a liberar a palavra de maldição na sua vida. Chega dentro da sua casa para sua esposa e começa a falar, não vai ter jeito não. Olha, pode caçar uma casa para trabalhar, pode botar as crianças a sair do colégio para trabalhar, porque eu vou perder o emprego. Então, quando você fala isso, você confessa isso, quem é que vai se alimentar dessa palavra? Que no caso seria uma semente que você joga numa terra, né? E quem é que vai fazer crescer essa semente? Né? Você joga, a partir da hora que você jogou, ela está crescendo. Ela está crescendo para o mal. E aí aquilo vai realmente prosperar na sua vida. Né? E aí você vai gerando o que seria, né, alimentando aquele pensamento e vai conceber o quê? A morte, a destruição, a maldição. Porque você escolheu isso. Você escolheu ter fé no mal. E o diabo precisa da fé contrária para trabalhar. Entende? Então é questão de atitude. A fé é questão só de atitude. A partir da hora que você tem uma atitude de fé, você já tem fé. Me entende? E a partir da hora que você lê e medita na palavra de Deus, que é o próprio verbo que se fez carne, acabou pro diabo. Então, em todos os sentidos, tá?
todos os sentidos. É claro, eu pulei um pouquinho, eu saí lá do Efésios 6 e passei para cá, nem terminei o Efésios 6, mas não importa, Deus que está me dirigindo aqui. Eu não faço rascunho, o que eu vou falar primeiro, o que eu vou falar segundo, não. Aqui é do jeito que Deus usa, tá? Porque aqui eu quero falar muitas vezes para um pai desempregado, eu quero falar muitas vezes para uma pessoa que ela não consegue, né, largar a prostituição, né, ou largar umas amizades. Então aqui eu quero englobar todas as situações, uma enfermidade, né, um laudo médico que a pessoa recebeu, e que ela tem que assumir que Jesus já levou no Calvário as feridas, as dores, e ela confessar Jesus Cristo como Salvador, que Jesus já levou minhas enfermidades na cruz do Calvário. A partir da hora que ela lê e confessar, aquilo ali começa já a nascer, começa a germinar. E agora dependo de vocês para falarem, para confessar, tá? Pensamento, repreenda-o, não deixa sair pela boca. Agora, o pensamento também, se for mal alimentado, não tem como. Porque Deus fala, tudo que o seu coração tem, tudo que está no seu coração sai pela boca. Como você vai falar a palavra de bênção se só vê coisas erradas? Só se alimenta de coisas erradas? Só conversa com gente que só fala coisas negativas para você? Como que você vai conseguir ter palavras construtivas? Né? Então isso é muito importante, você alimentar a sua mente com coisas santas, ouvir, ler palavra, meditar na palavra, né? Muitas vezes, se tiver coisas erradas no seu celular, alguns aplicativos que mostram muita prostituição, muita bebedeira, muita música do mundo, sai fora, tira, cancela aquilo. Tá em grupos que muitas vezes se diz evangélico, mas só tem prostituição, só tem coisa errada, né? Só tem sofisma, coisa do diabo, torcendo a palavra de Deus, muitos estudos, grandes estudos, e não chega a nada, não chega a lugar nenhum. Então você vai estar sempre vazio, estudando igual um louco a palavra de Deus, e vai estar sempre vazio. A palavra de Deus é simples, é isso que eu estou lendo aqui para vocês. Não tem nenhuma novidade. Não preciso de vários livros aqui na minha mesa para falar de você uma coisa simples. Fé vem através de ouvir pela palavra de Deus. A fé vem por ouvir pela palavra de Deus. A partir da hora que você tem a palavra de Deus no seu coração, acabou. Porque é pela palavra. Porque a partir da hora que você tem aquilo dentro de você, nossa, você vai ter uma certeza absoluta que as coisas vão dar certo, independente da circunstância de momento da sua vida, independente do que está acontecendo agora, nesse momento. Você pode estar com a ferida aberta na perna, não importa, o Espírito Santo de Deus está ali, está vendo a sua fé, está vendo a sua comunhão, está vendo você confessar Jesus como Salvador, está vendo você repreender o diabo. Gente, isso é atitude de fé, é só isso é fé. Então, eu vou ler alguns versículos que eu coloquei aqui no caderno, tá? Que eu acho que vai ajudar muito. Porque, como eu falei, né? A fé vem por ouvir pela palavra de Deus. E esses versículos soltos vai ajudar. Então, vamos esquecer o Efésios 6 agora. Esquecer é modo de dizer, tá? Não é para esquecer nada aqui, não. Mas, nesse momento aqui, eu vou ler esses versículos soltos e vou meditar sobre ele. Olha só que interessante. Esse eu acho muito bom. Que fala assim, olha só, Romanos 12, versículo 2, fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha o que está pedindo, para a gente não se conformar com tudo que está acontecendo no mundo, mas para a gente ir se renovando. Como é que a gente se renova a nossa mente? É em Cristo. Nós a renovamos em Cristo Jesus. Ele fala aqui, ó, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a mente ela pode ser renovada. É igual um fio de cabelo quando cai, ele se renova, nasce outro lugar. Muitas vezes nasce 2 fios do mesmo bulbo. Então é isso que é renovar. Você renovar é tirar tudo que não presta da mente e começar a colocar coisas boas, santas, para que você venha confessar coisas boas e santas, entende? Tá, outra palavra que eu acho muito interessante é essa aqui, quer ver?
Essa aqui é aquele negócio, esse versículo, né, ele ensina, né, sobre os nossos olhos, que os olhos são lâmpada para o corpo, tá? Que tudo que você olha, tá, ele ilumina a alma. Olha só, eu vou ler porque aí vocês vão entender melhor, ó. Olha aqui, fala assim: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Então, esses dois versículos aqui é para você controlar, né? Na verdade, a palavra não é controlar, é selecionar, tá? O que você vê. Porque o que você vê, tá, vai para sua mente também. Você viu aquilo ali, na mesma hora a sua mente capta aquela visão e aquilo ali fica se renovando na sua mente. Se você vê podridão, né, igual eu falei, tem vários tipos de podridões que vocês têm acesso aí, né, livre na internet. Hoje tudo é muito fácil, a internet está aí para quem quiser, né? Agora, a internet, ela pode ser bênção, se você souber escolher as coisas certas, o que vai ler, o que vai ver, né? Que tipo de aplicativo você deve ter no seu celular, que tipo de música você deve baixar, né, no seu celular para ouvir, né? É aquele negócio, né? Vai ter que selecionar o que você quer. Então, é interessante, né? Porque eu tô deixando aqui sobre a janela da alma, né? O que seria essa janela da alma? São os seus olhos. Eu no estudo, acho que foi passado, nem me recordo, acho que retrasado, fala, né, da eternidade da alma, que a alma, ela capta, né, ela interpreta o que o teu corpo está sentindo, né, foi feito essa pregação. E tudo que você sente, muitas vezes, eu tenho até uma ovelhinha que chegou para mim e falou: manda para mim umas mensagens de ferida na alma. Aí eu falei: eu não tenho mensagem elaborada, pronta para isso, né? Eu só posso te entregar a pregação, que é a palavra de Deus, que vai curar essa ferida na alma. Mas não existe nada automático. Olha, eu vou ler uma mensagem linda, maravilhosa, ou uma poesia linda, maravilhosa sobre ferida na alma e ali eu vou ficar curada. Não. Isso é um processo. Você tem que depositar coisas boas no seu interior, na sua mente, né? Então aí sim, você vai captar o que você vê, você vai captar o que você ouve. Aí independe do que você coloca para dentro. Se você colocar coisa ruim, obviamente, ela pode até se materializar em uma ferida, em um câncer, em uma doença, em uma depressão, porque você colocou tanta sujeira que aquilo inundou a sua alma de uma água podre, uma água suja. O que acontece? Vai ferir e pode sim se materializar. E aquilo ali te trazer uma enfermidade no seu corpo físico, porque a sua alma adoeceu primeiro. Primeiro é a alma que adoece, tá? Depois adoece o corpo. Mas isso que eu te falei, se você selecionar o que você vai colocar para dentro da sua alma, para dentro da sua mente. Então, como eu falei, os olhos são o quê? Janelas da alma, né? Você pode reparar, não sei se vocês já viram ou entraram em alguma igreja de libertação, que quando o pastor está libertando, né, uma pessoa possessa de demônio, a primeira coisa que acontece, em muitos casos, o demônio abaixa a cabeça. Quer dizer, a pessoa, né, endemoniada abaixa a cabeça porque ela não gosta de olhar para o olho do pastor, porque reflete a luz do Espírito Santo. E aí o pastor: olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, eu estou mandando, olha pra mim. Ele abaixa a cabeça e bota a mão pra trás e não olha. Por que aquela pessoa que está possessa por demônios não consegue olhar para o pastor? Porque ali há uma alma, há uma luz que reflete. Entendeu? O olho daquele pastor é uma janela e reflete a luz do Espírito de Deus. Então, isso acontece muito
Quando você vai ver uma libertação de perto, você vai ver isso. Aí muitas vezes você pensa, pô, por quê? Mas por isso. Então, o que acontece? A alma, ela vai captar a imagem, né, que é enviada para sua mente. A partir da hora que você escolhe ver aquela pornografia, a sua, olha só, mente vai captar, a sua alma vai captar aquela imagem, tá? E logo depois, é claro, vai ter o quê? O que você vai ter na mente? Vai ter pensamentos formados de acordo com a imagem que você viu, que você captou. Aí aquilo ali pode trazer muitas coisas ruins. As pessoas muitas vezes, eu gosto muito de filme de terror, e eu amo ter adrenalina, ter aquele medo, aquele desespero. Aquilo vai trazer uma doença para sua alma. Porque aquilo é ruim, aquilo não pode ser bom. Você vendo uma pessoa sendo decapitada, uma pessoa sendo esfaqueada, uma pessoa possessa de demônio num filme. Gente, não pode ser bom. Aquilo vai trazer enfermidade para sua alma, a sua mente. Entende? Então você vai estar todo o tempo com medo. Aquilo vai se materializar. É o que o diabo precisa para se manifestar. Ele manifesta de diversas formas. Mas ele precisa de uma janela, ele precisa de uma porta, ele precisa de uma brecha, ele precisa de entrar na sua mente. A primeira coisa, para derrubar qualquer pessoa, ele vai entrar na mente. E aí, se você deixar e alimentar aquele pensamento, não tem como você ficar de pé. Mas vamos voltar para os versículos aqui, que é muito interessante. Tá, então eu falei aqui, né, do que você vê, para você selecionar o que você vê, tá? E é, obviamente, o que ouve. Eu já falei, né, que a fé pelo ouvir a palavra de Deus, né, que eu até citei em Romanos 10:17. Tá, então a gente tá entendendo que a fé vem por ouvir. Mas aí vamos parar. Ouvir, tá? Agora você escolhe o que você quer ouvir. A fé não é só pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir as coisas ou as pessoas do mundo. Tá? Então existe fé pro bem, existe fé pro mal. Então você que vai escolher que tipo de fé que você quer ter no seu coração, né? E é claro que o medo é contrário à fé. E aí se você escolher ter medo, né? Ter medo de morrer, vou ter medo de perder o emprego, eu tenho medo de, sabe, de ficar doente. Diversos medos. Todo tipo de medo é uma coisa que é claro que é o diabo que tá colocando. Tá? Então é você que escolhe. Tá? O que tipo de sentimento que você quer ter dentro do seu coração. Eu quero ler para vocês Romanos 7, 21, 23, que meu tempo já está se esgotando aqui. Eu acho que essa palavra é para mim a mais forte de todas que eu falei aqui. Por quê? Porque ela tem um conflito, né? Olha só, fala assim: assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Você vê, parando um pouquinho aqui. Fala que lá no íntimo, na alma dessa pessoa, né? No caso, vamos falar de uma pessoa. Ela tem prazer na lei de Deus. Claro que aqui é Paulo que estava falando. Tem prazer na lei de Deus. E quando você tem prazer na lei de Deus, né? Mas não consegue fazer o que a lei manda, é porque tem um mal agindo em você. Olha só o que ele falou, ó. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. O seu corpo, todo o tempo, ele vai pedir o pecado. Fala aqui, ó. Guerreando contra a lei da minha mente. Você, na sua mente, você quer servir a Deus, mas o seu corpo, ele pede outra coisa. Ela fala, ó, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Então é aquele negócio, você precisa vencer a sua carne, mas para isso tem que alimentar o espírito, tem que estar forte espiritualmente, porque vai ter um conflito todo o tempo. Por isso que Paulo manda chicotear a carne para fazer a vontade do espírito. O que é chicotear? É falar, você vai ouvir a Deus, você vai ler Bíblia, você vai orar, você vai para a igreja. Tem que chicotear, gente. Não tem esse negócio, mas eu não tô com vontade, eu não sinto vontade de congregar, eu não sinto vontade de estar com as pessoas, de estar junto com as pessoas. Eu gosto de ficar sozinho. Não é vontade. Não tem esse negócio de vontade.
Porque essa vontade contrária à palavra de Deus é o diabo que está colocando. Você vai precisar orar, buscar a Deus, chicotear a carne para fazer a vontade do Espírito. Olha, vamos ler mais essa aqui, ó. Romanos 8, 6, 9, que eu anotei aqui no meu caderninho. Fala assim, ó. A mentalidade da carne é morte, olha só. A mentalidade da carne, tá? É morte. Mas a mentalidade do Espírito é o quê? É vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Aí, no caso, ele já está falando com pessoas que já estão sendo alimentadas há muito tempo pela palavra de Deus, né? Então, Paulo estava falando com as pessoas, olha, acabou, vocês não, porque tem muito tempo que vocês estão alimentando o espírito. Com vocês não pode ser assim. Aí ele fala aqui, ó, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Tipo assim, será que habita? Aí fala aqui, ó. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Romanos 8, 6 ao 9. Então, ele deixa bem claro, na nossa mentalidade, tá? Se ela for para a carne, se ela for fortemente fazer a vontade da carne, ela é morte. Tá? Então, você não pode alimentar um pensamento. Porque a partir da hora que você alimenta, que você fica gerando aquilo ali, uma hora vai conceber a morte. Tá? O pecado gera morte, então tem que ter muito cuidado. Não alimente, vê que aquilo ali é a raiz do mal, tá vendo coisa errada, tá ouvindo coisa errada, sai daquilo ali. Busque a Deus, busque ajuda, pede oração, busque intercessores, tá? Não fique sozinho, não se isole, porque nós precisamos de estar junto com o corpo de Cristo, tá? Não é hora de ficar sozinho e de lutar sozinho, é hora de pedir ajuda. Tá? Vamos ler mais essa aqui, quer ver que eu acho muito boa também, que é 1 de Pedro 5, 8, 9, que fala assim, ó. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, tá? Ele não é leão, não, ele é como? Tudo é imitador, é igual na macumba, né? Tudo que tem gente que pensa assim, na igreja tá igual candomblé. As pessoas caem no poder de Deus, as pessoas começam a rodar lá, começam a falar em língua. Vai lá no candomblé, tá igualzinho. Não, é o diabo que imita Deus, não é Deus que imita o diabo não, tá? Você pode ter certeza. O Espírito Santo de Deus está manifestando aquela pessoa ali. Você pode ter certeza que o diabo vai fazer igualzinho lá. O diabo também fala em línguas, tá? Ele é imitador de Deus. Por isso que fala aqui, anda ao redor como leão. Quer dizer que ele não é o leão. O leão é Deus. Leão da tribo de Judá. Ele fala, eu sou o leão da tribo de Judá, né? Não fala? O leão da tribo de Judá, agora aqui. Ele anda ao redor como? Bramando como leão, tá? Então esquece esse negócio de que diabo leão, porque nunca foi, nunca vai ser. Ó, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, tá? Mas temos que resistir o diabo e ele fugirá de vós, tá? E 1 João 5, 4, 5 fala, o que é nascido de Deus vence o mundo. A nossa fé, quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Somente esse que vence o mundo, tá? Então, busque crescer nessa fé. Tem muitos versículos bons aqui, que eu acabei de falar, né? Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Tá lá em Tiago 4,7, né? Para se submeter a Deus e resistir ao diabo, que ele vai fugir de você, tá? Tá, gente? Então, eu vou finalizar aqui com Filipenses 4,8, que fala, por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogio. Isso é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente,
tá? Não é fácil, é controlar os nossos desejos, eu sei que é difícil, né? A carne, a pessoa fala, a carne é fraca, mas o pecado também não é vitamina, não vai te fortalecer, tá? Então, gente, realmente nós temos a tendência de fazer coisas erradas, mas pega lá, pega a Bíblia, vai ler esses versículos todos que eu li aqui. Lê Mateus 26:41 também, que fala, vigie e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir, tá? Então ora mesmo, para Deus te fortalecer. Então, gente, ó, Deus abençoe. Espero ter conseguido falar com muitas pessoas aí. Tentei falar de uma forma assim, deixei fluir a mensagem, tá? Não fiquei presa a nenhum estudo, a nada, tá? Deixei fluir, saí de um lugar, fui para outro. Mas eu sei que esses versículos vão ficar ecoando na eternidade, tá? Ouça. Eu sei que muitas vezes, como eu sempre falo, a vozinha é chata, mas ouça. Ouça a palavra de Deus, ouça a pregação, tá? Deus abençoe aí. Fica firme, tô orando por vocês aqui 5 vezes por dia. A oração pelas almas do WhatsApp. Todas as pessoas que são dadas aqui, vocês me dão nomes para orar, para interceder. Eu coloco no caderninho de oração e apresento a Deus 5 vezes ao dia, tá? Deus abençoe e eu tô fazendo a minha parte. Agora é aquele negócio, vigiai e orai. Eu estou orando, você tá vigiando? Aí é contigo, tá? Deus abençoe, meu irmão. Um beijo.